Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar sobre um capítulo deste livro aqui, ó. Edmundo Husserl contra o psicologismo, do Olavo de Carvalho. Esse livro talvez seja um dos mais difíceis do Olavo, porque ele trata de uma questão técnica, né, que é a lógica. Então, para quem não está muito familiarizado com o que seja a lógica e com a linguagem que se refere a ela, talvez ache um livro um pouco pesado. Mas é um livro sensacional, é um ensino, é um curso do Olavo muito bom, muito bom. Mas o capítulo que eu vou tratar aqui é interessante porque ele não trata de lógica. Ele entra aqui dentro do contexto quase que de passagem e vai tratar especificamente de educação. E o capítulo se chama A Finalidade da Educação e ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a finalidade da educação. O que acontece? Se nós observarmos como as escolas tratam seus alunos, nós vamos perceber claramente que eles estimulam, eles têm quase uma obsessão por estimular esses alunos ao pensamento crítico. Eu já escrevi isso uma vez sobre essa questão do pensamento crítico. Como está errado você estimular as crianças desde cedo a terem pensamento crítico. Mas é exatamente isso que eles fazem. Então, eles passam para esses alunos que o ideal da inteligência é você desenvolver um pensamento crítico. Então, o que acontece? Esses alunos ouvem isso e aí começam a olhar para dentro de si mesmos, começam a prestar atenção nos seus processos mentais, começam a tentar encontrar formas de poder desenvolver aquilo que eles têm dentro deles mesmos. Mas o maior problema disso é que eles começam a achar que o que importa é exatamente o que eles pensam. Porque se você tem que desenvolver o pensamento crítico, então o mais importante é o seu pensamento, é a sua crítica, é a sua opinião. Então, um efeito óbvio desse estímulo constante ao pensamento crítico é fazer com que o aluno se afeiçoe às suas próprias opiniões. O aluno começa a gostar do que pensa. Mais ainda, ele começa a achar que aquilo que ele pensa é a verdade. Ora, se o pensamento crítico é o mais importante, então o que eu penso é importante. Então, se o que eu penso é importante, é porque o que eu penso é verdade. Assim vai acontecer naturalmente. E é por isso que a gente vai ver alunos de 9, 10, 11 anos sendo estimulados a darem opiniões sobre coisas que eles sequer têm noção, que eles no máximo ouviram falar. No máximo ouviram falar. E isso vai se impregnar na mentalidade das pessoas até a vida adulta. Quando eu ensino nas minhas aulas de argumentação, tem um momento que eu peço para as pessoas exporem as suas ideias principais, justificarem essas ideias, e normalmente as pessoas justificam. Porque a justificativa, geralmente, ela é o motivo por que a pessoa falou aquilo. Porque ela falou a ideia principal. Mas depois eu peço para essas mesmas pessoas fundamentarem. Fundamentarem é darem uma explicação melhor, mostrarem de onde vem essa justificativa que elas deram. Qual é a base para essa justificativa? Eu vou falar para vocês, 90% das pessoas nesse momento travam, têm dificuldade, porque nós estamos acostumados a falar coisas de ouvir falar, né? Algo é assim por causa disso, mas por que é assim? Qual é o fundamento disso? Aí a pessoa para e aí muitas vezes ela percebe que ela não sabe o assunto. Ela sabe o que se fala do assunto, mas ela não sabe exatamente o assunto, os fundamentos, as bases para se falar aquilo. Então, o aluno, quando ele é estimulado ao pensamento crítico,
ele é estimulado a olhar para dentro de si, a tentar desenvolver suas capacidades internas de compartilhamento das suas próprias ideias. Só que, onde está o conhecimento? Eu pergunto para vocês. Onde o conhecimento reside? Dentro de mim? Dentro de mim está o conhecimento? Se eu pegar a minha experiência pessoal, as evidências que eu colhi diretamente da vida, até mesmo aquilo que eu li, o quanto que isso representa de conhecimento comparado com o conhecimento que existe no mundo? É absolutamente nada. Meu conhecimento é muito pequeno. Meu conhecimento é direto, pessoal, ele é minúsculo diante da infinidade de conhecimento que existe no mundo. Então, o conhecimento, na verdade, antes de tudo, ele não pode ser buscado dentro de mim mesmo. Porque a grande parte desse conhecimento está fora. A grande parte desse conhecimento está no mundo, está na sociedade, está na experiência da sociedade, não dentro de mim mesmo. Então, se desde novinho eu sou estimulado a ir para dentro de mim mesmo, para desenvolver pensamento crítico, para ficar ali ruminando as minhas próprias ideias, o que eu estou fazendo é me limitando a um universo de conhecimento muitíssimo pequeno. Muitíssimo pequeno. Então, a educação, e essa é a base ali do capítulo do livro do Olavo, a educação, ela não é fazer o aluno olhar para dentro, mas exatamente o contrário, é fazer o aluno olhar para fora. É fazer o aluno perceber que o conhecimento está fora e buscar esse conhecimento fora dele. É exatamente o contrário do que as escolas costumam fazer. Por quê? Quando o aluno ele começa a olhar para fora, quando o aluno começa a buscar esse conhecimento, reconhece que esse conhecimento está além dele, reconhece que esse conhecimento está acumulado na sociedade por milênios, está tudo lá para ser buscado, para ser conhecido por ele. A partir desse momento que ele reconhece isso, ele passa a se movimentar em direção a esse conhecimento. E quando ele começa a se movimentar em direção a esse conhecimento, ele começa a absorver esse conhecimento para dentro dele. Ele começa a trazer o verdadeiro conhecimento que está fora e começa a trazer para dentro dele. E aí, a partir desse momento, ele começa a ser um herdeiro do tesouro da sabedoria universal. Porque agora ele está diante do conhecimento, da amplitude do conhecimento. Ele saiu daquele mundinho provinciano que é o seu mundo interior e foi desfrutar da grande metrópole universal de conhecimento, que é o mundo, que é a sociedade, que é a experiência humana na história, nos milênios que nós temos aí de civilização. E o resultado disso aí é que ele passa, e aí é um ponto importante, ele passa a duvidar de si. Olha como que é exatamente o contrário daquilo que ensinam nas escolas. Na escola você aprende a orgulhar-se por ter opiniões. E a verdadeira educação, ao te mandar para fora, ao te fazer olhar para fora, faz o contrário. Você não começa a se orgulhar das suas opiniões, você começa a duvidar delas. Você começa a colocar elas em dúvida, você começa a colocar elas assim, em observação. E quando você começa a olhar para dentro de si, duvidando do seu pensamento, o resultado é que você começa a se desligar de vícios mentais que fazem as pessoas falarem daquilo que não sabem, a darem opiniões sobre o que não conhecem. Você começa a ver, a se tornar um verdadeiro
investigador da verdade, investigador da realidade. Você está entendendo? Então a diferença é essa. Enquanto a escola tradicional, vou falar tradicional, que é a escola que tradicionalmente já tem ensinado para os alunos, enquanto ela estimula-os a alimentar-se de si mesmo, a desenvolver um pensamento interno, a correr para dentro de si e buscar um pensamento crítico, a verdadeira educação, ela fala o seguinte: não, você vai olhar para fora, esquece um pouquinho o que está aí dentro e começa a olhar para fora, porque o verdadeiro conhecimento está fora. Aí dentro tem algumas experiências, podem ser úteis, mas o verdadeiro conhecimento está fora. Está entendendo? Ah, Fábio, então o pensamento crítico não tem importância? Tem, mas o pensamento crítico é um processo posterior, que só pode vir depois desse aluno ter adquirido conhecimento, depois dele ter adquirido experiência, depois dele ter um cabedal que lhe permita criticar. O problema é que agora as crianças são estimuladas a criticar sem saber nada. E para criticar, você precisa ter conhecimento. Então, educação, o que ele é? O que é? Educação é ex ducere. É olhar para fora, ou melhor, levar para fora. Levar para fora. A origem da palavra é essa. Então, quando nós falamos de educação, nós estamos falando assim, é pegar uma pessoa que tem o seu mundinho, que tem apenas as suas experiências próprias e levá-la para junto dos grandes mestres, junto dos grandes sábios, junto do conhecimento que existe no mundo. É elevá-lo ao panteão, junto ao panteão de grandes conhecedores e dos grandes conhecimentos. Você está entendendo? Olha que diferença. Enquanto nós temos aí essa educação caipira, né, que fica assim, olha, fica aí curtindo os seus pensamentozinhos mesquinhos, a verdadeira educação fala assim, não, sai daí, voe, descubra o mundo, descubra o conhecimento que existe no mundo. Então, a verdadeira educação, ela tem essa função, libertar a pessoa de si mesma, libertar a pessoa do seu pequeno mundo egoístico, ali pequenininho, que só fica ruminando as suas próprias ideiazinhas para levar para o grande universo de conhecimento que existe. Então, a função da verdadeira educação é essa. Se você quer tornar uma pessoa mais inteligente, não estimule-a a olhar para dentro dela mesma, mas olhar para fora e conhecer o que há de conhecimento neste mundo. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.